Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. Por que nós perdemos o debate sobre o Mais Médicos no início de tudo? Pela propaganda. Gastou bilhões em propaganda, colocou atores de uma grande e famosa rede de televisão no país para fazer apologia, propaganda de algo que não deu certo na Venezuela, que não deu certo na Bolívia, mas que aqui no Brasil eles tinham que fazer dar certo porque era um compromisso. Como nós havíamos perdido em todas as instâncias judiciais, que não queríamos registrá-los, porque sempre consideramos que eles não eram médicos por não serem revalidados, por não terem mostrado a competência, nós então preferimos deixar aquilo com o Ministério da Saúde. Esses médicos cubanos, eles vêm de um país comunista, eles recebem ordens, eles vão para onde tem que ir, não interessa se é para o Haiti, se é para o Brasil, e também não interessa o trabalho que vão fazer, eles recebem ordens e vêm cumprir. Tanto é que vêm cumprir que deixam a sua família de refém no seu país de origem para poder serem obrigados e cobrados a fazer o trabalho que lhes é ordenado aqui, para fazer o atendimento de doenças básicas, dor de barriga, gripe, resfriado, e encaminhar as coisas graves para os hospitais, que é igual, que era feito já antes e continua fazendo, e que até agora não vimos repercussão nenhuma na melhora do atendimento médico, porque continua com os hospitais superlotados, as emergências superlotadas. Que estrutura de suporte se tem no Brasil para o programa Mais Médicos? Suporte no sentido logístico, suporte no sentido de outros profissionais de outras especialidades. Então, quer dizer, a gente vai estar atendendo a base, mas quando precisa encaminhar essa pessoa, esse usuário, para uma consulta especializada, a gente não está resolvendo a consulta especializada, a gente ainda tem um gargalo na especialidade. Então, a gente atende minimamente lá na ponta e depois ele vai esperar 6, 7, 8, 10 meses para uma consulta especializada. E as leis brasileiras que mandam que todo médico que vem do exterior tenha que revalidar o seu título, falar fluentemente o português e para isso tem que fazer um exame de proficiência da língua portuguesa, isso não é obedecido. Agora há pouco tempo chegaram 7 médicos, que a gente na verdade não tinha espaço em equipe de saúde da família e em conversa com o Ministério eles disponibilizaram 2 a 3 meses que a gente pode ocupá-los nas unidades básicas comuns, tradicionais, mas com o compromisso de sim inseri-los em equipe de saúde da família. A gente vai então colocá-los nesses espaços, a maioria deles assim, ou constituindo outras novas equipes de saúde da família. O que os Mais Médicos querem no Brasil? O que o Brasil quer com a implantação dessa política? É realmente socializar isso, é tornar o acesso à saúde de fato existente como um dos princípios do Sistema Único de Saúde, ou seja, que a população ela tem acesso ao médico. Porque, sem dúvida nenhuma, os outros profissionais eles estão atendendo, eles estão na base, mas cada um dentro das suas competências. E o médico falta sim. Falta em determinados locais, mesmo da nossa região sul, que teoricamente ela é privilegiada em detrimento a outras regiões. A grande dificuldade, eu acho que aí vem talvez o grande ponto de interrogação na política dos Mais Médicos, é que tipo de retaguarda o governo está dando para esses profissionais. Profissionais muitas vezes que não conhecem a cultura local, que não estão socializados, entendidos, com um vínculo formado, e muitas vezes essas secretarias municipais de saúde não têm condições de dar essa retaguarda. Sair de Cuba
para ir para qualquer país do mundo é um grande negócio. Então, eles são voluntários nesse sentido, além da carreira deles, que ganha ponto por saírem de Cuba e foram já para Angola, para Moçambique. Agora, eles não entram na Inglaterra. Eles não entram nos Estados Unidos, porque tem um sistema de revalidação. Enquanto a Prefeitura de Porto Alegre paga 5 mil para um médico especializado de fato, comprovadamente, legalmente habilitado, ele paga 5 mil. Para esse estrangeiro que vem de fora, que não comprova nada, que vem para fazer atendimento básico, gripe, diarreia, dor de cabeça na periferia, ele paga 10 mil reais por mês, na prefeitura é 5 mil por 40 horas. Os estrangeiros, é 10 mil por 32 horas. 8 horas são destinadas a estudo, 32 ao trabalho. Pagando ainda casa, comida e transporte. Mas a pactuação feita pelo Ministério da Saúde, ela não é feita contratualmente com cada um dos médicos cubanos, ela é feita com o governo de Cuba. Então, quer dizer, mensalmente o Ministério da Saúde, através do convênio feito com o governo de Cuba, encaminha os salários para o governo e o governo é quem paga os cubanos. Se eu não me engano, algo em torno de $450 vai para o médico cubano. Então, sem dúvida nenhuma, existem alguns movimentos aí por trás dessa pactuação, né, de benefícios para o governo brasileiro, de benefícios para o governo cubano, né, mas acredito que a escolha por Cuba não tenha sido por que eles tenham melhor qualificação ou porque tenham uma demanda, né, de mão de obra maior. A população quer o médico, seja ele nosso, seja ele estrangeiro. Isso ficou muito claro e muito expresso. A população de Caxias, pelo menos, se expressou bastante, eu vi. As entidades médicas têm as suas reservas. Por quê? Porque o Ministério da Saúde seguiu uma outra trajetória, que não a trajetória habitual, que era a validação do diploma. Eles fizeram outros testes, outros treinamentos. Nós queremos médicos na periferia, mas queremos com condições de trabalho, com uma estrutura bem definida, para que ele possa exercer, para que ele possa fazer medicina, fazer o diagnóstico e curar as coisas mais simples na periferia. O grande marqueteiro do governo chama-se João Santana, que foi o mesmo que fez a propaganda toda e o trabalho todo na Venezuela em 2003. Eu conheço porque eu visitava a Venezuela nessa época. O colega presidente da Federação Médica da Venezuela estava falando que estava acontecendo, que médicos cubanos estavam chegando para um projeto chamado Bairro Adentro, e foi o mesmo marqueteiro, a mesma estratégia. Só que lá foram 20 mil cubanos, né? Começou também com um pouquinho, aqui já estamos em 6 mil, vai para 13 mil, e se esse governo continuar, isso não tem fim. Eles falam até em 50 mil médicos, e de preferência de Cuba. E uma outra questão é que acreditamos que na sequência do programa Mais Médicos a gente tenha daqui a pouco o mais odontólogos, o mais enfermeiros, o mais psicólogos, né? Porque a carência dos profissionais da saúde para atender exclusivamente a atenção básica no Sistema Único de Saúde é uma constante. E se nós formos ver os indicadores de saúde, nós vamos ver que não houve nada de modificação nos grandes centros. Os hospitais continuam cheios. Porto Alegre continua todos lotados. Basta esfriar um pouquinho ou basta dar um calor, superlota tudo. Não é diferente nas grandes cidades do interior, Caxias, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande. A questão de recursos também é muito importante para que a gente possa investir em tecnologia. A gente sabe que isso é um problema não só do Rio Grande do Sul, mas que em períodos do ano faltam leitos, a gente sabe disso. Em especial aqui a gente tem feito um esforço na questão de construção e de ampliação de leitos. Até imagino que para convênios essa dificuldade é menor, porque tem uma garantia, mas no SUS a gente sabe, está aí a mídia o tempo inteiro falando, e que em determinados momentos faltam leitos, principalmente em terapia intensiva, UTI, ou até em situações que os pacientes às vezes têm que aguardar um ano para poderem ter determinados tratamentos.
Juntamente com essa política, né, pública da assistência e a própria política de educação, vem muito forte a inserção precoce do aluno da medicina nos cenários de prática, né, do Sistema Único de Saúde. A Lei 12.871, que criou o programa Mais Médicos, que não fica apenas restrita a trazer médicos estrangeiros, mas ela entra dentro da formação médica no país, ela entra na organização do ensino e da saúde, ela entra na formação do especialista, causando um estrago enorme, porque toda essa estruturação ela foi feita devagar ao longo dos anos, foi sedimentada, ela foi burilada e de repente, numa lei que saiu de uma medida provisória, totalmente sem pé e sem cabeça, e depois sim feita a lei que hoje vale para o Brasil e que vai reger a formação médica, tanto na graduação como na pós-graduação, está prestando um desserviço à medicina do país. O curso de medicina no Brasil é um curso de duração de 6 anos, sendo que os últimos 2 anos são um estágio curricular obrigatório, em que o aluno ele executa atividades no hospital, na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, mas são atividades eminentemente práticas. Ele tem pouca teoria. Que a gente vai ter como campos de estágio também o nosso pronto atendimento, o nosso SAMU, e eu queria ofertar ainda para frente, quando eu tiver melhor desenvolvida aqui, a atenção domiciliar. Eu acho que são lugares onde o médico ele é treinado para atender às necessidades da rede pública. Então, uma formação generalista permite que ele tenha vivências em todas as áreas, né? E uma experiência clínica importante nessas áreas para a tomada de decisão indiferente da especialidade que ele for escolher. O ProSaúde, que é o programa de reorientação da formação médica, é um programa mais antigo que nós tivemos, exatamente para dar conta de uma mudança cultural nas universidades e formar um profissional mais voltado às políticas do SUS. E mais atualmente agora o PET Saúde, que é o Programa de Educação para o Trabalho, que visa também inserir precocemente esses profissionais na atenção básica, na tentativa de se mudar essa cultura, né, de que o SUS é ruim, né, de que a escolha pelo trabalho no Sistema Único de Saúde é uma escolha de menor status do que determinadas especialidades, né? Então é realmente uma tentativa de mudança de cultura. Medical TV, a vida e a medicina. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina.
Então, o que nós temos na nossa medicina brasileira? Uma medicina que está sendo desqualificada, que o nosso profissional está sendo desmoralizado, que o nosso profissional médico está sendo cada vez retirada, cada vez mais a sua vontade de trabalhar, porque o seu trabalho não é reconhecido socialmente, não é reconhecido economicamente. Eu acho que o Rio Grande do Sul até é privilegiado ainda, porque a gente tem muita qualidade, tem hospitais que são referências na América Latina. Mesmo não estando na capital, nós aqui em Caxias, os hospitais todos têm buscado por certificações, por ISO, por ONA. Nós, em especial do Virgi, fomos o primeiro hospital a ter essas certificações e eu acho que isso é um diferencial para a população. Mas uma preocupação constante de todos os gestores e executivos da área da saúde a nível hospitalar realmente é a questão de recursos, remuneração, para que a gente possa realmente ter um corpo médico de enfermagem multiprofissional qualificado. A nossa medicina, se continuar sendo vista assim pelos nossos gestores municipais, estaduais e federais, a nossa medicina estará em franca regressão e não sei o que vai acontecer com ela dentro de 10 anos. A qualidade dos cursos de medicina das escolas médicas do Rio Grande do Sul é reconhecida nacionalmente e internacionalmente através de várias publicações científicas que elas fazem. O estudante de medicina formado aqui no Rio Grande do Sul, ele tem visualização, ele tem penetração nacional e internacional, em que vários dos nossos alunos, inclusive no exterior, assumem cargos de chefia em setores importantes de universidades de grande impacto nos Estados Unidos e na Europa. A medicina do Brasil é extremamente boa, muito respeitada no mundo inteiro. Desde pontos assim tradicionais como a cirurgia plástica por causa do Pitangui, mas a cardiologia é de padrão internacional. Os médicos brasileiros estão dando palestras em congressos americanos e congressos mundiais de cardiologia, na endócrino, na pneumo. Em várias áreas nós estamos hoje numa posição de destaque. Agora, temos um problema seríssimo nesse país, que é a falta de investimentos na saúde pública. Então, a saúde privada, a saúde complementar, ela é que se hipertrofia nos melhores profissionais e nos melhores recursos, aparelhos, equipamentos disponíveis. Na oncologia, você tem drogas e tem procedimentos que são feitos nos Estados Unidos, no melhor hospital de câncer dos Estados Unidos. Na saúde pública, não. Esse governo não investe em saúde pública. Dentro da América do Sul, provavelmente a única medicina que... Existem boas medicinas, tradicionalmente Argentina, Uruguai, a própria medicina chilena, não é? Tem uma boa estruturação, mas o que diferencia basicamente da medicina brasileira dos demais países da América do Sul, desses que eu citei, não dos outros, mas desses que eu citei, e em relação ao mundo, é que o investimento na saúde brasileira é o menor do mundo, perdendo apenas para alguns países africanos. O que nós temos que separar, principalmente, é que se a gestão é incompetente, aumenta o desperdício, abrem os ralos da corrupção. Eu não quero arriscar nenhum número de quanto nós perdemos em corrupção, em desperdício, em fraude na saúde do Brasil, mas é muito mais alto que 20%. As pessoas morrem por causa disso e não se vê nenhum mecanismo que modifique essa visão. Temos faculdades tradicionais formando bons profissionais? Temos. Temos residências médicas fazendo pós-graduação e formando especialistas de ótima qualidade? Temos. Somos referências no mundo em algumas doenças, em alguns tratamentos, em algumas especialidades? Sim. Temos pessoas que vão para o exterior para se aprimorar e trazer conhecimentos para o Brasil e difundi-los? Sim, em grande número. Mas
Aquilo que nós precisamos para exercer a boa medicina, bons hospitais, bons equipamentos, boa quantidade de medicamentos, equipes de saúde treinadas e aprimoradas para acompanhar o desenvolvimento da atuação do médico e, portanto, de promover a medicina de ponta, de qualidade, nós estamos devendo. E em Porto Alegre, há 15 anos não se constrói um hospital novo. O hospital, além de ser um hospital, a gente tem que mostrar isso, né? Porque ele tem toda uma questão de hotelaria que envolve um hospital. Ele é um grande hotel com uma qualidade técnica que traz toda a questão médica, de enfermagem, de todos os profissionais que atuam, que tem que ser de excelência. Há uns anos atrás, discutir se o paciente tinha alguma participação mais efetiva na tomada de decisão médica, não era. O paciente era comunicado das decisões, né? E se a gente for olhar progressivamente no sistema legal brasileiro, depois da Constituição de 88, e principalmente depois do Código Civil, né, em 2002, se começa a ter um respeito pela autonomia do paciente muito forte, a ponto do paciente poder decidir em conjunto com o médico, né, o que é o melhor interesse dele que está ali presente. Normalmente, quando essas situações estão ligadas a crenças, tem o Código de Ética Médico, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Código das Leis e Diretrizes dos Pacientes. O que procura se fazer, tirando quando a gente está excluindo, né, quando a gente fala de crianças, de menores e de idosos que não respondem por si por uma questão de doença ou de inconsciência, o paciente tem direito a escolher o seu tratamento. Mas isso muitas vezes gera muita polêmica dentro de uma equipe, porque muitas vezes tem pacientes que se negam a fazer determinadas coisas que vai mudar o tratamento, a cura ou a melhoria de determinada situação e que geram um conflito, né? Isso culminou em 2005, quando o Conselho Federal de Medicina fez toda uma longa discussão e que depois, mais adiante, veio a Resolução 1995, que estabelece a questão das medidas antecipadas de vontade, ou diretivas antecipadas de vontade. O que ele não aceita fazer e que restrições ele impõe e a quem ele delega o poder de decidir por ele se ele ficar em estado de inconsciência. Isso foi fundamental para dar respaldo para as equipes de saúde que atuam, por exemplo, em UTIs, que atuam em oncologia, na área de cuidados paliativos, de ter o balizamento do paciente que ele, quando vai dizer, olha, eu vou até aqui e isso é o bastante. Então, por exemplo, cada vez mais a gente tem hoje em dia instituições trabalhando na área de cuidados paliativos e que é um paciente que, por não ter mais nenhuma terapêutica de cura disponível, a gente oferece uma terapêutica paliativa, onde o objetivo central é o quê? É conforto do paciente, é oferecer para ele um cuidado que faça alívio de sofrimento naquele pouco tempo de vida que lhe resta e que aí a gente, num olhar antigo, parece que são condutas negligentes. E elas não são, elas são extremamente adequadas. Cal TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. O Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que tem um importante número de captação e de transplante de órgãos, mas a gente sabe que tem uma fila de espera em determinados segmentos aí muito grande ainda. Mas existem muitas questões que estão vinculadas a campanhas educacionais em que a população pode sim estar contribuindo, não com os hospitais, mas com as pessoas de modo geral. Veja bem, aonde há dinheiro e aonde há interesse de marketing, as coisas funcionam. O transplante é hoje o procedimento que paga melhor. O transplante hoje no SUS paga mais do que na saúde suplementar, mais do que na saúde privada. É uma pequena fortuna o que as equipes que trabalham com transplante ganham. Então, é claro que há, porque o governo teve interesse em mostrar para fora que nós somos muito bons em transplantes. Uma questão de marketing associada a investimento. Quem é que está fazendo transplante de fígado no Brasil com muito sucesso? Albert Einstein, sírio-libanês, ou seja, hospitais privados que, para ficarem livres dos impostos, fazem um convênio com o Ministério da Saúde e colocam a sua equipe, treinada no mundo inteiro, treinada nos Estados Unidos, treinada na Inglaterra, para fazer transplante de SUS. E eu acho ótimo. Hoje eu sei que a nossa medicina ainda é uma das melhores do mundo. Nós somos os primeiros em transplantes. O Rio Grande do Sul é o melhor em transplantes de pulmão do mundo. É onde existe maior experiência. Tem uma grande experiência em transplantes na área cardiológica, em transplantes cardíacos, em oftalmologia nos transplantes corneanos, na hepatologia nos transplantes de fígado, sem, é claro, deixar de dizer que somos também pioneiros e temos um alto conceito mundial nos transplantes da área da nefrologia, da urologia, que são os transplantes renais. Enfim, nós temos praticamente todas as especialidades médicas, as 54 especialidades médicas, todas elas reconhecidas como trabalhando no Brasil, fazendo uma medicina de ponta, de primeiro mundo, igual ao que se faz no exterior. Hoje em dia a gente tem uma pesquisa feita no Brasil nessa área que não fica em nada a desejar para o resto das pesquisas do mundo. Nós temos projetos de pesquisa que são realizados aqui, que poderiam ser realizados em qualquer outro país do mundo. E a gente tem algumas limitações, como qualquer outro país tem, por exemplo, na área de desenvolvimento de novos fármacos, que são pesquisas muito específicas, mas a parte toda de pesquisa clínica, né, que é a área que eu mais atuo, de pesquisa básica na área biomédica, se a gente for acompanhar um pouco a produção científica brasileira, um avanço inegável no número de publicações, né, em revistas de muito alto impacto, que atestam muito essa questão da qualidade da produção científica brasileira. Em relação ao número de médicos, existe uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina que mostra que o número de médicos no Brasil é adequado à população. E o problema realmente está na má distribuição desses médicos em relação às regiões da população. Isso se explica pelo fato de que, para o médico ir numa região distante, ele tem que ter, no mínimo, condições para
usar o seu conhecimento de médico em prol do paciente. Não adianta ele ir numa região mais distante e não ter condições para fazer uma anamnese, um exame físico, exames de diagnóstico ou mesmo medicações para tratamento. E isso realmente deixa o médico bastante triste e se sente incapaz quando na frente de uma doença, sabendo o que tem que fazer, não ter condições para exercer esse tratamento e a melhora do paciente. Então é importante, quando se fala em ter mais médicos, saber realmente qual é o problema que está gerando essa desproporção na distribuição dos médicos, que normalmente aonde a oferta e aonde o estímulo para os médicos irem é melhor, ele vai estar lá, é uma relação de oferta e procura. Por isso que se fala muito em ter um plano de carreira para o médico, assim como tem para o setor de juiz, em que os médicos, ao receber um plano de carreira, eles estão automaticamente atuando em áreas distantes, sabendo que com a progressão de carreira, essa tendência será de melhorar e eles irem para um grande centro. Desde 1960, todos os partidos na área da saúde induziram o médico brasileiro a não fazer medicina generalista, nem medicina comunitária, nem medicina de família. Eles só empregavam e davam emprego para médicos especialistas. Então, desde 1960, o médico sabe que quando sai da faculdade, para ele ter um emprego público, ele tem que ser um especialista. E ele vai para a especialidade. E apenas há 15 anos, de 15 anos para cá, é que se criou a especialidade de medicina comunitária, medicina de família. E é evidente que formando 100, 200 profissionais nesta especialidade, não se consegue suprir todo o Brasil. A Inglaterra resolveu, ela tem escolas médicas que formam os seus alunos, ela tem uma carreira federal, todo formando tem vaga para trabalhar no Sistema Nacional de Saúde em inglês. Mesmo assim não preenche. E aí ela abre para o exterior. Então tem muito médico português, espanhol. Com a crise então da Europa foram muitos médicos, tem brasileiros lá na Inglaterra, agora com uma carreira que chega em torno que ganha os nossos desembargadores. Começa em torno de 15 mil, 18 mil e vai até os 30 mil, o teto nosso limite. Quer dizer, é uma carreira atrativa, você começa num postinho, depois de 5 anos você vai para um hospital regional, depois você pode até acabar se aposentando como chefe de serviço num grande hospital em Londres. Então é tudo muito bem planejado, muito bem feito. E cerca de 25% dos médicos na Inglaterra são médicos estrangeiros. Tem muito indiano, paquistanês, agora médicos bons. Uma vez que o aluno escolheu o curso de medicina, ele escolheu uma bela profissão e sabe ele que ele vai ter que estudar durante toda a sua vida para se manter atualizado e cada vez mais melhor tratar o paciente. Os 6 anos do curso de medicina que os alunos participam, eles recebem informações diversas de várias especialidades, de várias patologias, em olhares diferentes de cada doença. Uma vez terminado o curso de medicina, os alunos eles têm 2 caminhos a percorrer. Os alunos tentam uma vaga em residência médica para uma especialização, que pode ser especialização em pediatria, saúde da família, gineco-obstetrícia, cirurgia torácica, neurocirurgia. Eles tentam para uma especialização, mas como o número de vagas é um número de vagas reduzido, que em torno de 30% dos alunos conseguem essas vagas, os outros 70% eles ficam em atividades normalmente na Secretaria Municipal da Saúde da sua região, trabalhando em unidades básicas de saúde e em posto de saúde. Agora, nós temos, por exemplo, 7 vezes mais médicos disponíveis para trabalharem no sistema suplementar do que no sistema público, ou seja, temos 7 vezes mais, temos médicos sobrando para atender 50 milhões de pessoas.
e temos falta de médicos para atender 150 milhões de pessoas. Por que acontece isso? E aí porque aonde você é melhor remunerado, aonde você tem uma possibilidade de ascensão profissional, aonde você vai poder se especializar. É claro, ninguém deixa de ganhar mais para ir ganhar menos e se atrofiar na sua profissão. Se o governo fizesse com que o serviço público fosse atrativo, os médicos sairiam da saúde suplementar e iriam para o serviço público. Teria uma necessidade de as instituições terem maiores recursos financeiros, de poderem cobrar por um trabalho que é de qualidade, que é muito diferenciado, para poder remunerar as pessoas de forma adequada. E isso em cadeia acaba não acontecendo no Sistema Único de Saúde, na relação dos hospitais com os planos de saúde. E muitas vezes acaba afetando no processo de trabalho. CalTV, a vida e a medicina. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Há um estímulo para a criação de faculdades de medicina, agora que o programa Mais Médicos traz junto não só os médicos daqui do Brasil como do exterior, como também o incentivo à criação de novos cursos de medicina. Isso realmente é um incentivo do próprio Ministério que está acontecendo, né? E o que também a gente tem questionado muito é essas autorizações de novos cursos em determinadas regiões do Brasil, inclusive do próprio Rio Grande do Sul, sem nenhuma estrutura. Né? Cursos novos que estão surgindo com 3, 4 professores, né? Sem estrutura de laboratório nenhum, sem hospital de ensino. Isso foi um outro tópico, né, que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação modificaram nos últimos anos. Era critério fundamental para a abertura de um curso de medicina ter um hospital de ensino. Hoje já não precisa mais. Eu posso ter um convênio com um hospital de ensino, o que não é a mesma coisa. Não precisa aumentar o número de escolas, principalmente como estão acontecendo agora, em que são escolas sem as condições, não tem corpo docente qualificado, quer dizer, vamos piorar o problema. Cada vez mais é difícil tu conseguir pessoas médicas que são, antes de ser médicos, são professores com capacidade de ensino, que tenha o gosto pelo aluno, de mostrar ao aluno como que se faz a real medicina. Essas pessoas que promovem uma combinação não só do aluno, do ensino, de transmitir para ele a segurança e o conhecimento, mas também relacionar isso com a parte científica, com a pesquisa, essa relação ensino-pesquisa. E, num outro ponto, a assistência adequada ao paciente, que a escola tem que mostrar, e é o professor que demonstra a pesquisa ao aluno,
dá os novos ensinamentos de teoria ao aluno e apresenta ao aluno, o paciente ensina como examinar. Essa pessoa com essa super qualificação de ser um bom médico, um bom professor, um bom pesquisador, é muito difícil encontrar. Nós poderíamos talvez ter aumentado de 60 para 200 vagas, mas nós não temos condições para fazer isso. Nós não temos condições. A rede de atenção básica do município não tem condições para absorver esses profissionais. O nosso hospital de ensino, que é o Hospital Geral de Caxias do Sul, não tem condições para absorver mais do que esses 100 alunos ano. Nós estamos correndo um risco com esse aumento de vagas estimulado pelo governo e aumento de escolas. A preocupação é: tem ambiente hospitalar para treinamento suficiente? Tem professores capacitados? Porque hoje a atividade docente exige de você mestrado, doutorado, pós-doutorado, dedicação quase que exclusiva. E um professor universitário não é tão bem remunerado como deveria ser, como é nos outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, estou usando França. Porque eu preciso de professores, com titulação, com experiência clínica nas mais diversas especialidades. Eu preciso de equipamentos modernos, para ir ao encontro do próprio movimento da produção do conhecimento e da pesquisa. Eu preciso de cenários de prática. Nós dificilmente conseguimos colocar, até para que o ensino, a qualidade do ensino seja mantido, mais do que 6 alunos com um professor no momento de uma atividade prática. Do ponto de vista dos comitês de ética em pesquisa que avaliam os projetos, melhorou muito nos últimos anos. A gente teve o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital São Lucas da PUC, foram os 2 primeiros comitês do Brasil. Os 2 foram criados no final dos anos de 1988, início de 89, e até 95, para vocês terem uma ideia dessa evolução, eles eram os únicos 2 no Brasil inteiro que preenchiam os critérios internacionais do que é um comitê de ética em pesquisa. Naquela época a gente já tinha 80 e tantos hospitais universitários e só 2 comitês que funcionavam com esse padrão. E hoje em dia nós temos mais de 400 comitês funcionando no Brasil. Nós não temos, isso é uma carência fundamental que se tem, de ter uma legislação federal sobre pesquisa em seres humanos, que é uma legislação muito tênue do ponto de vista de segurança jurídica propriamente dita, seja para o próprio Estado, seja para os pacientes, seja para os pesquisadores, para as instituições. Eu penso que isso vai exigir diálogo dos pesquisadores, da sociedade principalmente, da indústria farmacêutica, que tem muito interesse e investe muito dinheiro em pesquisa, mas eu penso que o caminho vai ser o diálogo e o consenso. Deve melhorar no futuro, mas foi uma boa medida acabar com os excessos que haviam na pesquisa no passado. A pesquisa com colaboração da indústria, hoje em dia, ela dá ao redor de 10% das pesquisas só. 90% das pesquisas são pesquisas acadêmicas realizadas com fundos predominantemente públicos, nacionais, ou então também com colaborações de fundos internacionais, de fundações internacionais. Nós temos algumas instituições de pesquisa ligadas às universidades que têm um papel muito ativo, que são muito fortes. O Brasil tem participado de estudos multicêntricos, agora com as dificuldades de ser um país de terceiro mundo, burocratizado. Então, perdemos a oportunidade de termos um investimento maior da indústria farmacêutica em pesquisa por causa dessas restrições. Hoje não se faz mais pesquisa sozinho, então se une forças das mais diversas áreas para que uma pesquisa seja uma pesquisa de impacto. E na área da saúde isso se transfere quase que imediatamente para a área de assistência. Que num hospital universitário, que nem o que eu trabalho, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, às vezes a gente não consegue medir claramente a velocidade de transposição de um conhecimento gerado pela pesquisa para a área de assistência, porque a pesquisa é feita em assistência. CalTV, a vida e a medicina.
A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV. A vida e a medicina. A medicina do futuro, ela vai estar muito centrada a melhoria no diagnóstico e tratamento das mais diversas doenças. A evolução genética vai promover um grande avanço de tratamento, de diagnóstico e até mesmo de prevenção das doenças. Mas uma coisa eu visualizo e espero que se mantenha, o que já se mantém durante todos os anos, é que a relação médico-paciente, apesar do avanço tecnológico cada vez maior, se mantenha extremamente fortalecida, porque é esse vínculo que dá segurança ao paciente e que muitas vezes promove o bem-estar e a melhora desse paciente. Trabalhar num hospital normalmente gera para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas dupla carga de trabalho, porque normalmente eles atuam em mais do que um local e acaba afetando a qualidade de vida. E eu vejo que as pessoas hoje estão preocupadas, ainda bem com isso também, né? Mas acaba faltando essa mão de obra no mercado, porque um jovem que se forma hoje, se ele tiver que escolher em trabalhar como técnico de enfermagem, que ele vai dar plantão no sábado, no domingo, no Natal, no Ano Novo, no feriado, vai ter que ter um outro emprego para complementar essa remuneração. Muitas vezes nós somos uma cidade aqui que tem muito a questão da indústria, uma cidade que tem a questão metal-mecânica muito presente, a gente acaba perdendo esses profissionais para essas atividades. Os alunos que participam do curso de medicina são alunos que já vêm com um objetivo que é cuidar do paciente, que é tratar as doenças ou minimizar o sofrimento desses pacientes. Agora, é um equívoco, as pessoas têm que gostar do que faz, né? Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, tem que gostar de conversar com as pessoas. O toque é uma coisa muito mágica, muito especial. Eu dizia isso para os meus alunos no primeiro dia de aula, eu dizia, olha, normalmente você só deixa alguém tocar em você quando você ama ou quando você confia muito. Então, só para essas duas pessoas que você permite o toque. E as pessoas deixam que a gente toque os dedos, as mãos, os instrumentos. Se a gente disser tem que operar agora, é uma apendicite, as pessoas se colocam e dizem, tá bom, doutor, pode operar. Quer dizer, é até uma loucura se você imaginar como é que as pessoas acreditam tanto nesse nosso conhecimento. O que faz realmente a diferença no tratamento mais humanizado e o que faz a diferença nos resultados da medicina é o conhecimento. Porque os equipamentos são muito semelhantes, as técnicas são semelhantes. Porque no momento que a mídia publica um mau atendimento, por lei, nós temos que abrir uma sindicância oficial, chamá-lo e perguntar por que você agiu assim, por que você fez. E se comprovadamente ele errou, ele vai ser submetido ao Código de Ética Médica e vai ser punido ou não, de acordo com aquilo que ele conseguir provar. Em relação ao que vem sendo dito a respeito da falta de humanização, é extremamente importante salientar que o curso de medicina, desde o primeiro semestre, leva os alunos para ter contato com os pacientes e seus familiares e mantém já um vínculo extremamente importante da relação médico-paciente, que é o saber ouvir o paciente, é o saber dar o conforto ao paciente,
que é a parte mais importante da relação médico-paciente, que é a humanização, que é ter o conhecimento e o sentimento da doença do paciente. E isso é feito colocando os alunos já em contato com os pacientes desde o primeiro semestre do curso, através de várias disciplinas que preparam os alunos para este fim e de uma equipe ou um núcleo de psicologia e psiquiatria que ajuda os alunos no enfrentamento de lidar com as doenças do paciente, permitindo a eles toda a segurança e toda a facilidade de conversa com o paciente. Agora, é importante também frisar que essa parte de humanização, que é extremamente contemplada nas atuais diretrizes curriculares do curso de medicina, que esse é uma das metas importantes para a formação do médico, ela também tem que ser colocada dentro de um contexto social. Não tem como se ter tanta humanização, mostrar uma humanização, se em uma hora o médico tem que atender 15 pacientes. Não tem como manter um vínculo mais profundo com o paciente, de entendimento, de compreensão, se o espaço de tempo destinado, que muitas vezes seria para 2 ou 3, no máximo, consultas, tu tem que nesse mesmo espaço atender 12 pacientes. O Mário Quintana, que é um poetinha gaúcho, né, que morava em hotel e que morreu no hotel lá em Porto Alegre, ele dizia: se eu pudesse, pegava a minha dor, colocava no envelope e devolvia ao remetente. Então dizem que toda doença tem um destinatário. Você adoece com alguém, por alguém, para alguém, e que nós devemos primeiro cuidar desses aspectos humanos do sofrimento. Após isso, então, conhecendo o outro, me conhecendo como ser humano e conhecendo o outro que sofre, eu vou me dedicar às questões envolvendo a biologia. Não podemos esquecer que o paciente, muito mais do que biologia, ele é biografia. Ele tem uma história e ele é simbolismo, ele é carregado de símbolos, por isso que a doença pode ser interpretada como uma metáfora. Antigamente a medicina tinha aquele lema, né, de salvar a vida a qualquer custo. E eu acho que nós temos que ter, assim, a qualidade de vida também. Não é só a vida em si, mas o viver dessa pessoa que está em jogo. Por exemplo, aqui no Hospital de Clínicas nós temos uma unidade específica para atendimento de pacientes em cuidados paliativos, que é um paciente diferenciado. Ele é um paciente que tem necessidades de saúde tão importantes quanto um paciente que é, entre aspas, salvável, né? E que a gente tem que pensar, por exemplo, no encaminhamento dessa discussão dentro da lógica de direito à vida no sentido mais amplo das pessoas, né? Não é um direito só à sobrevivência, mas é um viver com dignidade. Porque a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa e tem direito a escolher, enfim, a sua finitude, o seu tratamento, mesmo que a gente entre por uma questão até um pouco jurídica muitas vezes. CalTV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. CalTV, a vida e a medicina. A publicidade é uma questão que não depende da norma curta ou da norma extensa.
alguns pontos são fundamentais. Eu diria que essas questões da identificação, CRM, especialidade registrada, o número até do registro de qualificação de especialista, nós chamamos de RQE, ele não pode anunciar títulos que não possa comprovar, ou seja, ele não pode mentir, ele não pode vender algo que ele não é, porque isso é uma propaganda enganosa. Ele não pode fazer alardes e propaganda de produtos, de aparelhagem, porque isso não torna nenhum médico melhor do que o outro. Ele não pode ser sensacionalista nem se autopromover. O que é autopromoção? Olha, eu cheguei aqui na cidade, só eu que tenho um aparelho de Holter, de mapa, que é da monitorização da pressão, só eu que tenho, por isso eu sou o melhor, o endereço da minha clínica é esse, porque os outros médicos daqui não fizeram cardiologia como eu fiz no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein. Isso chama-se autopromoção, isso é uma concorrência desleal e isso é também vedado e fortemente. Aí sim, se fizer isso num programa de televisão, a gente já sabe que não é por inocência, não é por ingenuidade. Ele está buscando angariar clientela, menosprezando os outros colegas. Não se pode fazer propaganda abusiva ou anunciar, através da propaganda, falsos resultados com determinados tratamentos, ou determinados medicamentos, ou determinados instrumentos. Nós temos, sim, em todo o Brasil e no Conselho de Medicina, duas áreas. Uma que faz a fiscalização geral do trabalho e das condições de trabalho, mas também faz a fiscalização da propaganda médica. A propaganda médica no Brasil hoje, ela teve que, nos últimos anos, existiu uma mudança de uma maneira importante da maneira de como nós podemos nos portar com relação à mídia, com relação aos nossos pacientes, no qual a gente não mostra, não deve, é sugerido que a gente não demonstre casos, e isso hoje, essas regras são muito claras e vieram a preservar o usuário do serviço de saúde. Então, a propaganda médica ela tem que se restringir especificamente a parâmetros éticos que não faça principalmente falsas promessas, que iludam as pessoas de que indo naquele médico que tem aquele aparelho, ela vai curar a sua doença, quando não é verdade.